Olá, queridos, sou o pastor Leandro Silva, pastor da Central do Avivamento, uma igreja viva e apaixonada por vidas. Eu creio que você vai ser muito abençoado através dessa mensagem que você vai estar assistindo. Também quero te convidar a você se inscrever no nosso canal Central Channel, que você vai ser muito abençoado nos vídeos que estamos lançando para a sua vida toda semana. Deus abençoe sua vida e sua casa de uma forma poderosa. Um beijo. Josué capítulo 4 diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mandem que apanhem 12 pedras do meio do Jordão. Fala comigo, meio. Do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhe disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Fala comigo, meio. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, e essas pedras estão lá até hoje. O que fazer quando nós estamos no meio? No meio dos nossos sonhos, no meio do nosso destino, no meio da nossa caminhada. Esse texto fala que os israelitas estavam exatamente nesse momento. Eles estavam no meio. Eles nem estavam na alegria da saída do Egito, nem estavam na alegria da entrada da terra prometida. Eles estavam no meio. E quando nós estamos no meio, nós precisamos aprender a administrar o meio. Porque o meio não é um lugar muito fácil. O meio não é um lugar muito confortável. O meio é exatamente aquele lugar onde a única coisa que nos resta é continuar acreditando na promessa de Deus e andando no meio do deserto. Os israelitas precisavam continuar crendo e continuar caminhando. Sabe, hoje eu quero falar para mim e para você o que fazer quando você estiver no meio. Talvez você esteja exatamente no meio. Ou se você não está, é bem certo que um dia você vai passar pelo meio. Porque todos nós estamos sujeitos ao meio. E uma coisa muito importante que você precisa saber é que quando você estiver no meio, sua vida, seus sonhos, sua liderança, seus projetos, suas conquistas, todas são de Deus. Deus te dá apenas para você administrar. Você é apenas o administrador de tudo que Deus tem colocado e confiado nas suas mãos. E sabe, é muito poderoso saber que Deus coloca coisas na nossa mão. Que Deus coloca coisas sobre o nosso governo, sobre nossa jurisdição, que somos nós que administramos. É dele, mas está em nossas mãos. Então eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: quando você estiver no meio, fala com ele de novo. Quando você estiver no meio, não desista. Agora olha para outra pessoa. Eu sei que ela foi sua segunda opção, mas Jesus continua amando ela. E fala: quando você estiver no meio, não desista. Sabe, eu tenho 2 telefones. Eu não sei se você tem, mas eu tenho. E um telefone eu uso mais do que o outro. Um telefone eu uso para minha família, para as pessoas mais próximas. E o outro, geralmente, eu resolvo outras questões. E todas as vezes que minhas filhas precisam entrar no YouTube, fazer um jogo, que eu preciso dar algum telefone para elas, eu dou o outro telefone, o que eu uso menos. E todas as vezes que eu dou a ela, eu digo: esse telefone é meu. Eu estou colocando na sua mão apenas para você usar. Você só vai administrar aquilo que eu coloquei na sua mão, porque esse telefone pertence a mim. Ele é meu. Caso você queira mexer em algo que não deveria mexer, ou assistir algo que não deveria mexer, eu vou mudar seu destino. Porque o telefone é meu. Você tem apenas autorização para usar. Muito obrigada. Gente, esse povo aqui é alinhado, viu? Glória a Deus. Me ajudou. Ei, infelizmente hoje nós vivemos uma época onde tem muita gente
que se acha dono quando é apenas o caseiro. Se acha proprietário das coisas que Deus confiou. Sabe, igual aquele caseiro que quando o dono sai, chama todo mundo para tomar banho de piscina e fazer churrasco, fingindo que a casa é dele? Não é? Mas na verdade ele é só o caseiro. Na nossa vida, nossos sonhos, nossos projetos, nosso destino e tudo que Deus confiou na nossa mão é dele. Agora, isso não nos isenta de administrarmos. Está sobre a nossa direção, está sobre a nossa função administrar. E o que é que nós temos feito com isso? O que nós vamos fazer com aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Qual tem sido a nossa administração quando nós chegamos no meio? Sabe, muitas pessoas estão muito feridas, magoadas, frustradas, porque muitas outras pessoas não souberam administrar o meio da sua vida. Sabe, não era falta de chamado, não era ausência de propósito, era falta de administrar o meio. E nós precisamos ter muita sabedoria, porque o meio não é fácil, o meio não é simples, mas todos nós precisamos administrar o meio. O que é que nós vamos fazer quando nós estivermos no meio, como o povo de Israel estava? Em primeiro lugar, quando você estiver no meio, administre as suas atitudes. Fala comigo, atitudes. O que é que você vai fazer? O texto de Josué capítulo 3, versículo 15 diz assim: quando chegaram no Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã. A parte de baixo do rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam pisando em terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão. E ficaram ali até que o povo acabou de passar. O que é que eu e você vamos fazer quando nós estivermos no meio? No meio do nosso caminho, no meio do nosso sonho. Qual vai ser a nossa atitude? Eu não sei você, mas eu estou bem acostumada com torneira que a gente põe a mão e lava. E a água desce? Eu estou sempre em aeroporto. Geralmente nos aeroportos a torneira é assim, automática. A gente coloca a mão, a água desce e a gente lava. Então, vez ou outra eu estou numa torneira esperando e a água não desce. E eu me percebo que não é automática, então eu tenho que girar a torneira. Sabe, às vezes a gente está na síndrome da torneira automática. A gente está na metade do caminho, a gente acha que a água vai descer por ela própria, que a gente não precisa fazer nada. Foi exatamente o que os israelitas estavam vivendo. Eles já tinham se acostumados a receber o maná do céu todos os dias. Eles estavam acostumados com aquela comida de graça o tempo todo, sem ter que fazer nada. Eles tinham pegado a síndrome da torneira automática. Mas o texto diz que eles precisavam fazer alguma coisa. Deus não foi lá e abriu as águas. O texto diz que as águas só abriram quando eles pisaram, quando eles tomaram uma atitude. O que você vai fazer quando você estiver no meio? Eu imagino que era preciso ter muita fé para ficar no meio, gente. Imagina um rio gigantesco, subiu água de um lado, subiu água do outro, e eles estavam ali no meio. Eu iria pensar, qual é a hora que o milagre vai parar e essas águas vão descer? Eu espero que eu não esteja aqui no meio quando isso acontecer. Era preciso muita fé para estar no meio. Era preciso muita atitude para estar no meio. Deixa eu te dizer, o meio não é o lugar mais confortável. O meio não é o melhor lugar. No meio, talvez você esteja se sentindo cercado de todos os lados. No meio, talvez aquela pessoa com quem você contava tanto te traiu, enfiou uma faca nas suas costas. Quando você estava no meio do caminho, talvez no meio do caminho, aquela pessoa que você investiu tanto, discipulou, amou, resolveu desistir, jogar a toalha e ir embora. O meio é um lugar de desânimo. O meio é um lugar onde nós estamos cansados. A gente não está mais na alegria, no gás do começo, nem está na felicidade da conquista. A gente está bem no meio. O que fazer quando nós estivermos no meio? Administre as suas atitudes. Porque aquilo que você vai fazer quando você estiver no meio vai determinar não somente o seu futuro, mas o futuro das próximas gerações. Muitas vezes, quando nós estamos no meio, a gente se desespera. A gente diz, Deus, eu não me inscrevi para isso. Eu me inscrevi para a parte dos milagres. Cadê a parte dos milagres? Bom, já é um milagre Jesus ter escolhido você, não é? E eu também. Já é um milagre o Senhor ter nos escolhido, não é verdade, gente?
Gente, me ajuda a pregar, é ou não é? Mas a gente quer pular para a parte do milagre. A gente não quer passar pelo meio. E nós precisamos aprender. O meio é fundamental na vida de qualquer cristão. O que é que nós vamos fazer quando estivermos no meio? Jesus já havia advertido, olha, se você quiser ficar no meio da multidão, você pode ficar. Você pode vir uma vez por semana na igreja, postar nas suas redes sociais e você vai viver essa vida. Agora, se você quer viver algo além, superior, sobrenatural, você tem que deixar de viver essa vida de postar uma vez por semana para escolher passar pelo meio. Porque só quem vive uma vida de intimidade e de relacionamento sabe passar pelo meio. O problema é que nós somos uma geração que não queremos passar pelo meio. Nós precisamos entender, quando nós estivermos no meio, nós vamos passar por ele. Porque o meio, gente, não é ruim. O meio só é ruim na nossa vida quando ele passa mais tempo do que necessário. E às vezes nós passamos mais tempo do que necessário no meio da nossa vida, porque nós transformamos em estado aquilo que era só um estágio na nossa vida. Nós transformamos em acampamento aquilo que era só um lugar de passagem. Nós ficamos tentando entender o método e perdemos o milagre. Porque a gente está se debatendo contra o meio. A gente está dizendo, por que isso está acontecendo na minha vida? Eu não merecia estar passando por isso. Cadê a parte dos milagres? Cadê a parte da conquista? Cadê a parte onde tudo está lindo, onde tudo está pronto? O meio é isso aqui, ó, é ferragem, é construção. Nós precisamos aprender a passar pelo meio. Qual vai ser a minha atitude e a sua atitude quando nós estivermos no meio? O que nós vamos fazer quando nós estivermos no meio? O meio é fundamental na nossa vida. Só que eu tenho percebido que a gente dá muito valor ao começo e ao fim. E se esquece do meio. Se esquece dos processos. Quantas vezes a gente se acha incapaz quando nós estamos no meio, não é verdade? Uma vez, eu escuto vários testemunhos. Uma vez, uma moça me contou: pastor, aquela sua mensagem falou tanto comigo, mudou minha vida e tal. E ela falou, meu Deus, aquela mensagem, a pior mensagem da minha vida, não queria nem que tivesse colocado no YouTube. Quantas vezes você se viu incapaz? E mesmo assim Deus te usou quando você estava no meio. Sabe por quê? Aí é que está. Talvez o seu meio Deus usa para destravar o começo de alguém. A gente não precisa esperar chegar no fim. Não precisa estar no começo. O meio é fundamental. O meio é importante. O meio é a pausa de Deus para nos tratar, nos ensinar, nos capacitar, nos treinar para chegar no fim. O próprio pai fez isso com José. Ele tinha palácio para José, mas antes ele tinha que passar pelo poço e pela prisão. Tinha propósitos para ele viver o palácio. O meio é sensacional. O que você vai fazer quando estiver no meio? Eu me pergunto se é assim na nossa vida. Às vezes a alegria se acaba, a fé esmorece, só porque a gente está no meio. Porque faltou a esperança e o gás do começo, ou a motivação do final. Infelizmente, nós temos sido uma geração de domingo, né? A gente ama os domingos, a gente ama vir para a igreja no domingo. Aqui a gente é motivado, aqui a gente é encorajado, a gente está feliz no domingo, mas a gente odeia a segunda-feira. Mas nós não precisamos mais da mensagem do domingo, a gente precisa da aplicação na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. O problema é que a gente quer viver da motivação do domingo, quando a gente precisa da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. O que você vai fazer quando você estiver no meio? Tem gente que vem para a igreja para recarregar a bateria. Eu venho para recarregar minha energia. Não tem tomada na sua casa, não? Você não vem para a igreja para recarregar bateria. A igreja é uma extensão do seu relacionamento com Deus todos os dias. A igreja é apenas o finzinho, a continuação. O problema é que a gente vive do domingo, a gente não quer a segunda, a gente odeia as segundas-feiras. Mas a segunda-feira é a oportunidade que Deus nos dá de colocar em prática o que a gente aprendeu no domingo. A segunda-feira é o meio. A gente só quer o final de semana, mas a segunda-feira é o meio. Nós precisamos entender o que nós vamos fazer quando nós passarmos pelo meio. Quais serão as nossas atitudes? Porque entre a revelação de Deus de algo para a nossa vida e a liberação há um tempo.
Esse tempo se chama propósito. A Bíblia fala que Davi foi ungido com 17 anos, no meio de seus irmãos, no meio da sua família. Uau, gente! Quem era que não queria que o profeta chegasse lá, jogasse o óleo na cabeça dele e dissesse assim, o futuro rei de Israel? Com 17 anos. Mas a Bíblia diz que Davi só começou a reinar com quanto? 37 anos. Entre 17 e 37 se passaram 20 anos de meio. E eu dou graças a Deus que quando Davi foi ungido, ele não foi pro Twitter e botou #futuro rei de Israel, porque ainda ia demorar muito tempo. O problema é que muitas vezes a gente é ungido e quer ser nomeado no outro dia. E entre a unção e a nomeação existe um meio chamado processo, treinamento, desenvolvimento. O que é que nós vamos fazer no meio? Aquilo que a gente vai fazer vai determinar se a gente vai chegar no fim ou não. Ei, no meio tem que ter caráter, tem que ter integridade. Por quê? Porque o coração do palácio tem que ser o coração do poço e da prisão. O coração do destino final tem que ser o coração do meio, você entende? Os israelitas estavam no meio, era preciso fazer alguma coisa. Quando nós estivermos no meio da nossa vida, no meio do milagre, no meio da nossa família, há algo para fazermos. O que você vai fazer? Você não precisa esperar Deus fazer tudo, porque tem gente que fica brincando com Deus, achando que Deus é mágico de Oz, Ele não é. Tem nossa participação. O que você vai fazer quando você estiver no meio? Segundo lugar, quando você estiver no meio, não somente administre as suas atitudes, administre os seus pensamentos. Fala comigo, pensamentos. Então fala comigo, atitudes, pensamentos. O que é que você vai se lembrar quando você estiver no meio? O texto diz então, Josué disse, pegue 12 pedras, as empilhem e no futuro, quando seus filhos perguntarem o que são essas pedras, conte a elas o que o Senhor fez. Diga a elas que nós nem sabíamos se conseguiríamos, mas Deus fez algo que só Ele poderia fazer e nós chegamos lá, nós passamos o rio. O que é que nós vamos lembrar quando nós estivermos no meio? O texto diz que era uma ordem que eles pegassem 12 pedras para eles não se esquecerem do que Deus fez. E eu fico imaginando no começo os pais levando os filhos e mostrando as pedras. Olha, sabe o que são essas pedras? Isso aqui foi um milagre de Deus na nossa vida. Ele abriu e nós passamos a pé enxutos e as águas não nos submergiram. E Deus fez algo sobrenatural, mas pouco a pouco a história foi sumindo. Pouco a pouco a história foi sendo deturpada. Eu imagino que nos próximos anos já tinha gente dizendo, você sabe o que são essas 12 pedras, meu filho? Ah, essas 12 pedras são os milagres de Deus. Ele abriu as águas para nós passarmos a pé enxuto, mas sabe, Ele não colocou a gente no braço. É nós que passamos, fomos nós que andamos, fomos nós que chegamos do outro lado. E aí a história vai deturpando, porque no meio a gente tem a tendência de mudar quem realmente fez. E quando nós estivermos no meio, a gente não pode se esquecer. Nós precisamos administrar os nossos pensamentos, porque a Bíblia diz que entre Josué no capítulo 4 e Juízes no capítulo 2, a história sumiu. A geração posterior a Josué não sabia dos feitos do Senhor. A história foi aniquilada. As pessoas começaram a contar a história errada. O que você vai se lembrar quando você estiver no meio? Quando você estiver cansado? Quando você estiver desesperado? O que você vai se lembrar? Você precisa lembrar quem é por você, quem é o seu Deus, o que Ele já fez na sua vida. É isso que você precisa lembrar. O que nós vamos lembrar? Como vamos administrar os nossos pensamentos? É por isso que eu amo Davi. Porque em todos os milagres que ele viveu e em tudo que ele realizou, Davi nunca trouxe para si a glória das suas próprias habilidades. Ele matou o urso, o leão, mas ele sempre soube conduzir e dizer, foi Deus que fez. Você pode fazer isso. Quando você estiver no meio, você pode bater no seu peito e dizer, não fui eu que fiz, não sou eu que faço, é Deus quem faz. Eu estou aqui. Talvez você já ouviu minha história, já
já ouviu meu testemunho que Deus fez na minha vida, na minha família, na minha igreja. E eu sei, isso pode abençoar você, mas deixa eu te dizer, você pode até me ver, mas é Deus que você sente, porque é Deus que faz. Você precisa administrar seus pensamentos e transferir. Ei, eu posso estar no meio, pode estar difícil, mas eu tenho um Deus que abre as águas e faz eu passar a pés enxutos. O que você vai lembrar quando você estiver no meio? Porque uma hora você estará no meio. E a amnésia no meio pode te destruir. Nós não podemos nos esquecer quem Deus é quando nós estivermos no meio. Porque muitas vezes quando nós estamos no meio, a gente chora, a gente reclama, a gente murmura, a gente pergunta por quê. E a gente se desespera. Por quê? Porque a gente não se lembra. Quando você estiver no meio, administre os seus pensamentos. A gente não pode tratar coisas que não são normais com normalidade. Isso não é normal, gente. Em plena quinta-feira, uma igreja entupida de pessoas. Não é normal. Para de querer ficar achando que as coisas são normais. Se lembre, administre seus pensamentos. Chega aqui, minha igreja é um milagre. Esse telão de LED é um milagre. As pessoas são um milagre. As cadeiras são um milagre. Você não pode se esquecer, porque a partir do momento que você ficar, eu fiz, eu sou forte, matei um urso e um leão, você vai se perder no meio, não vai chegar no fim. Você só vai chegar no fim quando você administrar os seus pensamentos. Você lembrar quem é por você. Uma vez eu vim aqui no Rio pregar. E toda vez que eu passo aqui, em qualquer lugar no Rio que é lindo, mas ali depois que você desce na ponte Rio-Niterói, que você pega aquela orla, é muito bonito. E eu no rapaz que vinha, gente, esse lugar é muito lindo. Ele, pois é, né, pastor? Eu vejo tanto, já até me acostumei, nem acho tanto. A familiaridade com os milagres pode nos destruir. Não é normal. Você estar vivo não é normal. Você ter família não é normal. Administra seus pensamentos. O problema é que talvez essa mulher que está do seu lado foi a mulher que você pediu a Deus e hoje você quer o divórcio. Ei, administre os seus milagres. É de Deus, mas Ele colocou na sua mão para administrar. Está na sua mão. É de Deus, mas quem administra é você. Administre suas atitudes, administre seus pensamentos, porque senão você não vai chegar na terra prometida. O que fazer quando estiver no meio? Em terceiro lugar, quando você estiver no meio, conte a história. Fala comigo, conte a história. Fala mais uma vez para eu beber essa água. Conte a história. O que você vai dizer quando você estiver no meio? O texto de Josué diz, no futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessava o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Quando você estiver no meio, o que você vai falar? O que você vai contar? As pedras estavam lá, mas ninguém contava mais a história. Olha, nós podemos ter todos os monumentos da religiosidade, nós podemos até ter as pedras, mas nós podemos perder o relacionamento, a graça. A gente pode se acostumar. A gente pode se esquecer. E a gente vê que tem muitas vidas, a gente não dá valor àquela primeira alma que a gente ganhou para Jesus. Ou os primeiros começos, que eu imagino que essa igreja deve ter uma linda história. O que você vai dizer? Às vezes a gente para de falar, para de contar os testemunhos, porque a gente acha eles pequenos demais. Com certeza aquele povo parou de falar, parou de contar as próximas gerações. Por quê? Porque os problemas devem ter aumentado. E eles devem ter pensado, tem muita coisa e aquilo ali foi uma coisa pequena. Às vezes isso acontece na nossa vida. Nós vivemos lutas, nós estamos no meio e a gente
para de contar os milagres, a próxima geração vai morrer, porque nós paramos de falar o que deveríamos estar falando, nós paramos de usar a fé e de encorajar e de abrir a boca como nós deveríamos, porque a gente só quer falar quando a gente chegar na terra prometida, e no meio você precisa falar sobre o meio. É no meio que você tem que contar sobre o meio. Ei, o que você vai falar? Eu não estou te perguntando qual o seu testemunho para você dizer, não, porque quando eu tinha 12 anos, não. Qual é o seu testemunho hoje? O que Deus fez na sua vida hoje? Porque hoje você acordou com vida. Hoje você levantou, tem gente no hospital. Hoje você teve respiração, você teve alimento. Você está na casa de Deus. Você é um milagre. Você tem muitas coisas para contar no meio. Tem muito que Deus está fazendo para você no meio da sua vida, no meio do seu deserto. Você pode estar passando a situação mais difícil, mas no meio tem algo para você compartilhar. Conte a história. O que Deus está fazendo com você no meio? O que Deus está fazendo por você no meio? Se você para de contar a história, você para de valorizar a história. É por isso que nós precisamos pensar, agir e falar no meio. Infelizmente, muitas pessoas pararam de compartilhar. Pararam de falar. Porque elas esperam chegar na terra prometida. Elas acham que Deus só é bom e fiel quando elas entrarem e comerem leite e mel. Mas para comer leite e mel tem que saber espiar a terra e dizer que é boa. Falar o que deveria falar. Porque senão você não prova do fruto. O que você vai falar quando você estiver no meio? Conte a história. Conte os testemunhos. Conte o que Deus tem feito na sua vida. Se eu pegasse esse microfone e desse na mão de todo mundo hoje aqui, todo mundo tinha um milagre para contar. Tinha ou não tinha? Você tem um milagre que você viu hoje? Conte. Conte. Não espera grandes coisas e se perder nos milagres que Deus está fazendo hoje. A gente esquece de agradecer das coisas pequenas, porque a gente só espera as grandes. É por isso que muitas vezes nós não estamos preparados para receber grandes coisas de Deus. Porque se não sabemos falar e agradecer nas pequenas, não seremos colocadas nas grandes. Conte a história. Conte o seu testemunho. Louve, engrandeça o nome do Senhor. Sabe, nessas minhas últimas férias, agora em junho, eu tirei uns 15 dias com meu marido. E ele foi comprar nossas passagens um tempo antes. E uma amiga nossa disse assim, tem um rapaz que me vende passagem, muito legal, ele faz um preço super bom e tal. E meu marido comprou as passagens com ele. E ele ofereceu uma passagem para ir na primeira classe. E era quase o mesmo preço da passagem comum. Então ele ficou muito animado, meu marido. Meu Deus, é a mesma coisa quase. E a gente vai com 3 crianças, e menino aperreia, é cansativo, e dói, muitas horas de voo. Não vamos nessa. E eu disse, amor, cuidado com esse rapaz. Porque meu marido, ele é tão bonzinho, pastor, ele é tão bonzinho, mas tão bonzinho, que Deus só fez ele a forma e jogou fora. Então, ele acreditou em todo mundo. Eu disse, gente, tem alguma coisa errada, gente. Esse preço... Não, meu marido, não, glória a Deus, vai dar tudo certo, é bênção. Aí, quando chegou no dia, o que é que aconteceu? Como eu previa. Ai, que vontade de dizer, eu avisei. Mas eu não falei não, graças a Deus, Deus me deu graça, eu respirei bem fundo. Eu disse, mas agora nós vamos comprar uma passagem, porque as meninas foram dormir de tênis e eu não vou decepcionar minhas filhas, elas querem viajar e a gente vai viajar hoje. Liguei para o rapaz, um outro que compra minhas passagens, eu disse, consegue aí 5 passagens, compramos. Só que aí a gente não foi mais na primeira classe. A gente foi no meio do povão. E a pessoa já ir no meio do povão sozinho é ruim, agora com 3 crianças, repare. E eu estava com uma de 5 meses no braço. 4 meses na época. Então a gente que é mãe sabe que vai passar o voo todinho com o menino aqui. E eu fui o voo todinho com a menina aqui super cansada. Quando eu estava voltando, no meu coração eu desejei, Deus, como eu queria levar esse bebê conforto para dentro do avião. Porque se eu tivesse uma cadeira a mais, eu colocaria o bebê conforto do lado e a Helena vinha dormindo do meu lado. Não precisava vir no meu braço, mas não podia, porque a Helena só tem 5 meses. Então ela não paga uma passagem completa, ela paga tarifa bebê, não tem direito a um assento. Então eu vim com o meu carrinho, que quando aperta ele vira um bebê conforto. Eu vim naquela tristeza, irmão. Pensa num funeral. Não estava assim não, foi brincando. Eu só botei o bebê conforto, já tinha até aceitado.
Quando eu fui entrando, eu já estava no avião, o cara me parou e disse assim: senhora, pegue seu bebê conforto, porque nesse voo tá lotado, mas só tem 2 cadeiras e você pode entrar, eu vou te colocar nessas cadeiras, você bota o bebê conforto da sua filha do lado. Eu disse: Deus, o Senhor me ama, eu tenho certeza. Eu olhei pra tu e disse: corre, amor, tu fica com Sara e Laura e eu vou pra cá com Helena. Glória a Deus. Gente, você não tem noção que é isso não. Me sentei na cadeira do lado, eu botei o bebê conforto e botei a menina. Meu Deus, que alegria, eu ia passar 8 horas livre dos braços. Então botei ela, só que entre uma cadeira e outra foi a conta certinha do bebê conforto. Então não dava para eu dar aquela balançadinha. E quem é mãe sabe que menino dorme com o quê? Um balançadinho. Então dentro de mim eu pensei: meu Deus, seria tão bom que tivesse uma turbulência agora. Só para dar uma balançadinha no avião e eu consegui botar a Helena para dormir. Gente, olha bem para mim. Acreditem. Quando eu falei isso, não deu 1 minuto, começou uma turbulência. Eu disse: não, eu não estou acreditando nisso. Eu fiquei tão assustada. Mas aquela turbulência, acreditem, colocou a minha filha para dormir. E quando eu saí do avião, eu fui direto contar para Arthur o que aconteceu. Olha bem para mim. Você não precisa ir na primeira classe para agradecer o milagre da turbulência. Você não precisa alcançar aquilo que estava no seu coração para se esquecer das pequenas vitórias, das pequenas bênçãos. Conte a história quando você estiver no meio. A gente não precisa esperar o fim. Quando nós estivermos no meio da caminhada, no meio dos nossos sonhos, no meio do nosso destino, no meio das nossas conquistas, administre suas atitudes. Faça alguma coisa. Administre seus pensamentos. Não esqueça quem é por você, quem está do seu lado, quem te ajuda, quem te levanta. Não se esqueça de dar a Ele a responsabilidade. Em último lugar, conte a história. Conte os pequenos milagres. Conte os feitos do Senhor. Faça o nome de Jesus ecoar através da sua vida. Você pode ficar em pé no seu lugar?